Oprah Winfrey não é apenas uma apresentadora de TV. Ela é uma força transformadora que revolucionou a mídia e impactou milhões de vidas ao redor do mundo. Sua jornada, marcada por superação e visão, mostra o poder da liderança feminina aliada à empatia e autenticidade. Mais do que uma celebridade, Oprah inspira e eleva, provando que a verdadeira grandeza está em transformar vidas e abrir caminhos para que outros brilhem. Oprah Winfrey é uma das figuras mais emblemáticas da história recente, cuja influência transcende o entretenimento para se tornar um fenômeno cultural e social global. Sua jornada começou em circunstâncias adversas, nas profundezas da pobreza rural do Mississippi, onde desde muito jovem enfrentou desafios que teriam desanimado a maioria das pessoas. Porém, foi justamente nessas dificuldades que Oprah encontrou a força para construir uma carreira monumental, marcada por um impacto inigualável e uma capacidade única de se conectar profundamente com as pessoas ao seu redor. A influência de Oprah é imensa, multifacetada e permanente. Como apresentadora de The Oprah Winfrey Show, ela não apenas comandou um dos programas mais assistidos da televisão por mais de 2 décadas, mas também redefiniu o que significava ser uma comunicadora e líder no mundo moderno. Sua voz carregava um poder transformador, capaz de sensibilizar e mobilizar milhões de pessoas. Ela não era apenas uma figura pública, era uma confidente, uma amiga para quem assistia, uma guia que ajudava a enfrentar os desafios da vida com coragem e sabedoria. Em sua trajetória, Oprah tornou-se uma força capaz de moldar opiniões, abrir diálogos sobre temas delicados e influenciar não apenas a cultura popular, mas também políticas públicas e movimentos sociais. O que torna essa influência tão poderosa é a combinação da empatia que Oprah demonstra com sua capacidade ímpar de conexão humana. Em uma sociedade muitas vezes marcada por distanciamento e superficialidade, Oprah soube construir pontes verdadeiras com seus espectadores, convidados e colaboradores. Sua empatia não é superficial ou forçada, é um aspecto central de quem ela é. Desde suas primeiras entrevistas até as conversas mais profundas sobre questões pessoais, Oprah sempre soube ouvir com o coração, criando um espaço seguro para que as pessoas se sentissem vistas, ouvidas e valorizadas. Essa habilidade fez com que sua audiência se identificasse com ela, criando uma relação de confiança e intimidade raramente vista na mídia. A conexão que Oprah estabelece vai além da tela. É uma conexão que se traduz em ação, em transformação. Ela entende que o verdadeiro poder da comunicação está em unir pessoas, criar solidariedade e fomentar mudanças reais. Por meio de sua fundação, suas iniciativas filantrópicas e seu ativismo, Oprah tem impactado diretamente a vida de inúmeras pessoas, promovendo educação, saúde, igualdade e oportunidades. Sua capacidade de se conectar genuinamente com diferentes culturas, gerações e realidades é o que a torna uma líder global tão respeitada e admirada. Mas essa conexão profunda não veio sem sacrifícios. Oprah enfrentou desafios pessoais enormes, desde traumas na infância até o peso da fama e da responsabilidade pública. Porém, sua resiliência e autenticidade sempre foram marcas registradas. Ela não esconde suas vulnerabilidades. Ao contrário, as transforma em fontes de força e inspiração para milhões. Essa coragem de ser vulnerável, de compartilhar suas lutas e suas vitórias, tornou Oprah uma figura acessível e humana, capaz de inspirar não apenas por seus sucessos, mas também por sua honestidade. Além disso, a capacidade de Oprah de
Se reinventar constantemente é um aspecto fundamental de sua trajetória. Ela não se contentou em ser apenas uma apresentadora de televisão. Tornou-se uma empresária poderosa, uma produtora influente e uma voz ativa em questões sociais e políticas. Seu império midiático e suas ações filantrópicas mostram que a verdadeira liderança está em ampliar seu alcance e usar seu poder para fazer o bem maior. Oprah mostra que a influência verdadeira é aquela que transforma, que deixa um legado duradouro e que eleva outros a alcançarem seu potencial máximo. A empatia, a influência e a conexão de Oprah Winfrey são um triângulo virtuoso que a coloca em um patamar único na história contemporânea. Ela não é apenas uma celebridade, é uma visionária, uma líder e uma agente de transformação social. Seu impacto é sentido em várias esferas da vida pública e privada, e sua história é um convite para que cada um de nós possa olhar para o outro com mais humanidade e para dentro de si com mais coragem. Em resumo, Oprah Winfrey representa o poder da comunicação aliada ao coração humano. Sua trajetória é um exemplo claro de que a verdadeira liderança vem da capacidade de ouvir, entender e se conectar profundamente com os outros. Em um mundo que muitas vezes parece dividido, Oprah é uma ponte que une, um farol que guia e uma voz que inspira. Sua história é uma prova viva de que, com influência, empatia e conexão, podemos não apenas transformar nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Oprah Winfrey é, sem dúvida, uma das figuras mais marcantes e influentes da história moderna, cuja trajetória transcende o mundo do entretenimento para se transformar em um verdadeiro fenômeno cultural e social global. Desde sua infância marcada por grandes dificuldades, até se tornar uma das mulheres mais poderosas do planeta, Oprah construiu um legado que inspira milhões e serve como um exemplo contundente do que a determinação, a empatia e a capacidade de conexão humana podem realizar. Nascida em 1954, em Kosciuszko, Mississippi, em meio a um ambiente de pobreza extrema e desafios sociais profundos, Oprah enfrentou uma infância difícil que incluía abusos, preconceitos e a luta constante por uma vida melhor. No entanto, ao contrário de se deixar abater, ela transformou essas experiências em combustível para uma jornada notável de superação. A resiliência que demonstrou desde jovem tornou-se um dos pilares da sua personalidade e um componente fundamental do seu sucesso extraordinário. A influência de Oprah Winfrey é algo que ultrapassa as fronteiras do entretenimento. Por mais de 20 anos, seu programa de televisão, The Oprah Winfrey Show, foi uma das principais vozes da cultura americana e global. Através dele, Oprah não só trouxe ao público histórias de superação, saúde, espiritualidade e educação, mas também criou um espaço onde temas antes tabus puderam ser discutidos abertamente, com respeito e humanidade. Seu impacto foi tão grande que ela se tornou uma referência em comunicação, capaz de moldar opiniões, abrir debates e influenciar decisões políticas e sociais. O que torna essa influência ainda mais significativa é o fato de ela ser construída sobre uma base sólida de empatia genuína. Oprah não é apenas uma apresentadora, ela é uma ouvinte atenta e uma interlocutora sensível que consegue se conectar profundamente com as emoções e as experiências das pessoas. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir suas dores e alegrias, fez dela uma figura muito mais próxima do público do que a maioria das celebridades. As entrevistas que conduziu ao longo dos anos não eram apenas conversas, eram momentos de verdadeiro encontro humano, onde as histórias pessoais eram respeitadas e valorizadas. Essa empatia profunda se traduz em uma habilidade extraordinária
de conexão. Em um mundo cada vez mais marcado pela distância e pela superficialidade nas relações, Oprah construiu pontes verdadeiras que unem pessoas de diferentes origens, culturas e gerações. Sua voz tem o poder de criar uma rede invisível de afetos, uma comunidade global que se reconhece nela e nas mensagens que transmite. Essa capacidade de unir pessoas é um dos maiores legados que Oprah deixa, pois mostra que a comunicação, quando feita com autenticidade e coração, pode ser uma ferramenta poderosa para a transformação social. Mas a conexão que Oprah estabelece não fica apenas no campo emocional. Ela também é uma líder que usa essa conexão para promover mudanças concretas. Por meio da sua fundação e de seus projetos filantrópicos, Oprah tem investido em educação, saúde, igualdade e oportunidades para comunidades marginalizadas. Sua influência, portanto, não se limita ao que se vê na televisão ou nas mídias sociais, mas se materializa em ações que impactam diretamente a vida de milhares de pessoas. Essa combinação de influência, empatia e ação concreta faz de Oprah uma figura incomparável no cenário global. Ao longo de sua trajetória, Oprah enfrentou inúmeros desafios, incluindo as pressões da fama, as críticas da mídia e as batalhas pessoais, mas ela sempre soube transformar esses obstáculos em oportunidades de crescimento e aprendizado. Sua coragem para ser vulnerável, para compartilhar suas próprias lutas e conquistas com o público, tornou-a uma figura não apenas admirada, mas também profundamente humana e inspiradora. Essa autenticidade fortalece ainda mais a conexão que ela tem com seu público e reforça a mensagem de que a verdadeira força vem de dentro. Além disso, Oprah é um exemplo de reinvenção constante. Nunca satisfeita em permanecer em uma zona de conforto, ela expandiu sua atuação para o mundo dos negócios, da produção, da filantropia e do ativismo social. Cada novo passo em sua carreira reflete a mesma paixão e compromisso que marcaram seus primeiros anos, mostrando que o sucesso verdadeiro é construído sobre um propósito maior e uma visão clara de impacto positivo. A influência de Oprah Winfrey, combinada com sua empatia genuína e sua capacidade extraordinária de conexão, formam o tripé que sustenta seu legado. Ela é muito mais do que uma celebridade. É uma líder visionária, uma agente de mudança social e um símbolo de esperança para milhões ao redor do mundo. Sua história prova que, quando o poder da comunicação é usado com coração e propósito, ele tem o potencial de transformar não apenas vidas individuais, mas toda a sociedade. Oprah nos convida a olhar para dentro e para o outro com mais sensibilidade, coragem e determinação. Sua vida é uma inspiração para aqueles que buscam não apenas o sucesso, mas um significado mais profundo em suas jornadas. Em um mundo marcado por desafios e divisões, Oprah representa a possibilidade de unir, de curar e de criar um futuro onde a empatia e a conexão humana são valores centrais.